Mudar de país parece, para muita gente, o caminho mais lógico quando a vida no lugar de origem já não está fácil. E com tanta gente mostrando o lado bonito da vida fora, seja em vídeo, foto ou dancinha no aeroporto, fica até difícil lembrar que nem todo destino é sonho de consumo. Exatamente por isso, no Belo Mundo de hoje, a gente não vai falar sobre os melhores países para se viver. Hoje, a gente vai explorar os países onde quase ninguém quer morar. E não é porque são feios ou não têm estrutura e comodidade, muito pelo contrário. Muitos da lista de hoje são grandes potências. É porque a vida lá pode ser cara, dura, perigosa, instável ou até impossível. E olha, isso não é exagero. Tem lugar onde a casa literalmente afunda no mar, país onde um resfriado pode virar dívida eterna, nação que parece cenário de filme apocalíptico. E claro, tem aqueles onde o maior problema é o próprio governo, ou a falta dele. Número 10. Kiribati. A primeira parada é num cantinho isolado do Pacífico. Kiribati é o nome dele, um país que, sinceramente, nem todo mundo reconhece de primeira. E por que quase ninguém quer morar lá? Simples, porque ele está sumindo, literalmente. Essa nação é formada por 33 ilhas baixíssimas espalhadas pelo meio do oceano. E o maior inimigo deles é o mar, que sobe, invade e leva tudo o que encontra pela frente. A situação é tão crítica que já tem especialistas chamando Kiribati de futura Atlântida. E não é exagero. Em 1999, duas ilhas que já estavam desabitadas, Tebua Tarawa e Abanuea, desapareceram debaixo d'água. A previsão é que, em 10 ou 15 anos, várias outras ilhas do país sejam engolidas pelo oceano. E isso pode deixar mais de 100 mil pessoas sem casa, sem terra e sem rumo. A pergunta que fica é: para onde vai todo mundo quando o mar tomar tudo? Como medida de precaução, o governo até já comprou terras em Fiji, se preparando para evacuar os moradores se for preciso. É triste, porque o lugar é absurdamente bonito, mas não tem como ignorar a realidade. Quando sua casa corre o risco de desaparecer com a próxima maré, beleza natural não é suficiente para segurar ninguém. Número 9. Síria. A Síria ocupa nosso ranking por motivos óbvios. A gente não precisa ir muito longe na memória para lembrar do que aconteceu por lá. Afinal, foram anos de guerra civil, bombardeio, destruição e um povo inteiro tentando sobreviver no meio do caos. O conflito começou em 2011 e, embora os combates tenham diminuído nos últimos tempos, a verdade é que a Síria ainda não conseguiu levantar do tombo. Hoje, o país vive um cenário que mistura insegurança, pobreza extrema, falta de infraestrutura e medo constante. É como morar num lugar que parou no tempo, só que no pior capítulo possível. Grande parte das cidades foi destruída. As que restaram seguem com serviços básicos funcionando pela metade, quando funcionam. Energia elétrica, por exemplo, chega por algumas horas do dia. Água potável é luxo. E hospitais? Muitos foram bombardeados ou simplesmente deixaram de existir. E tem mais. Quase 90% da população vive abaixo da linha da pobreza. Isso mesmo, 9 em cada 10 pessoas. Sem contar a presença de milícias armadas e o controle de várias regiões por grupos diferentes, o que transforma cada deslocamento em uma loteria. Dá para sair de casa e não saber se vai conseguir voltar. Mesmo com o fim oficial da guerra, muita gente que fugiu do país ainda tem medo de voltar. Não só por causa da violência, mas porque muitos não confiam nas autoridades. Alguns que tentaram voltar acabaram presos ou sumiram sem explicação. A reconstrução parece distante. O governo não tem recursos, a comunidade internacional está dividida e o povo exausto. Número 8. Brunei. Na teoria, morar num país riquíssimo, com petróleo jorrando, impostos baixos e saúde gratuita, parece um baita negócio. Mas aí, você chega em Brunei e percebe que o luxo nem sempre vem acompanhado de liberdade. Brunei
é uma nação minúscula no Sudeste Asiático, cercada pela Malásia, onde quem manda é o sultão. E aqui, quando a gente fala que ele manda, é no estilo absoluto mesmo. Agora, o que assusta não é o tamanho da fortuna dele, é o tamanho das leis. Desde 2019, Brunei passou a aplicar uma versão extremamente rígida da Sharia, o Código Islâmico. Isso significa que atos como homossexualidade, adultério e até apostas podem ser punidos com chibatadas, amputações ou até pena de morte. Sim, mesmo que você seja estrangeiro. A liberdade de expressão também não passa nem perto de existir. Fazer críticas públicas ao governo ou ao sultão pode levar à cadeia. E a mídia local? Basicamente funciona como um megafone oficial do palácio. Brunei é aquele caso em que, por fora, parece um lugar promissor. Mas por dentro, você percebe que a conta é alta, e não é só no bolso. Número 7. Brasil. Falar do Brasil numa lista como essa pode parecer polêmico. Afinal, o país tem praia, tem gente calorosa, tem música que encanta e tem umas das melhores culinárias do mundo que deixa qualquer um de barriga cheia e alma leve. Mas quando a gente fala de qualidade real de vida, a conversa muda. Viver no Brasil é, para muita gente, um exercício constante de adaptação. É acordar todo dia torcendo para não ser vítima de um assalto, para não pegar um transporte quebrado, para conseguir atendimento médico ou simplesmente para não ter que enfrentar mais uma fila que não anda. A violência é um dos fatores mais pesados. Em muitas cidades, a rotina inclui checar onde tem tiroteio antes de sair de casa. E não estamos falando de regiões em guerra, mas de centros urbanos enormes, onde a criminalidade virou parte do cenário. A desigualdade social salta aos olhos. Você atravessa uma avenida e passa do luxo absoluto à miséria total. E no meio disso, quem mora ali tenta sobreviver com salários baixos, custo de vida alto e serviços públicos que raramente funcionam como deveriam. Educação de qualidade? Só pagando. E caro. Saúde pública? Também. Quem pode, faz plano. Quem não pode, entra em fila e espera meses. Às vezes, nem dá tempo de esperar. O país tem um potencial absurdo. Só que entre o sonho tropical e a realidade diária, muita gente acaba repensando se vale a pena continuar tentando por aqui. Número 6. Ucrânia. Quando a Ucrânia apareceu nas manchetes do mundo em 2022, parecia que a guerra ia ser rápida. Mas os meses viraram anos. E a paz, até agora, não deu sinal. Hoje, morar na Ucrânia é viver numa realidade onde o som das sirenes é mais comum que o canto dos pássaros. É um país que tenta manter as rotinas enquanto lida com bombardeios, destruição e incerteza. Mesmo longe da linha de frente, a tensão está em todo lugar. Escolas funcionam com abrigo antiaéreo. Crianças aprendem onde se esconder antes mesmo de aprender tabuada. Hospitais são preparados para trauma antes de qualquer outra coisa. As cidades maiores tentam manter alguma normalidade, mas os apagões, as sirenes e o medo constante viraram parte da rotina. E tem o frio, que por lá não é brincadeira. E em tempos de guerra, ficar sem aquecimento pode ser uma sentença de sofrimento. Além disso, milhões de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Algumas fugiram para outros países. Outras foram deslocadas dentro da própria Ucrânia, vivendo em abrigos ou improvisando moradia onde dá. O mercado de trabalho desmoronou. Muitos comércios fecharam, empresas faliram. A moeda perdeu valor. E quem ficou no país precisa lidar com tudo isso enquanto tenta seguir com a vida como se fosse possível. Número 5. Estados Unidos. Pode até soar estranho ver os Estados Unidos aqui. Por muito tempo, o país foi quase um sinônimo de mudança de vida. Riqueza, liberdade, oportunidade. Aquele tal sonho americano que apareceu em tanto filme, livro e propaganda de intercâmbio. Mas esse sonho anda bem mais difícil de alcançar. E para muita gente,
Ele simplesmente não existe mais. A desigualdade social nos Estados Unidos cresceu num nível tão absurdo que em várias cidades você anda por uma rua cheia de prédios modernos e no quarteirão seguinte tem barracos improvisados, gente morando em tendas e fila para receber comida em abrigos. E nem adianta dizer que é só problema de grandes centros, porque o problema é estrutural. O custo de vida disparou, especialmente em saúde e moradia. Comprar casa virou luxo. E pagar por um simples atendimento médico pode virar dívida para o resto da vida. Para se ter uma ideia, o tratamento de um câncer ou uma cirurgia de emergência pode custar tanto que algumas pessoas literalmente hipotecam a casa para tentar se tratar. Outras desistem de procurar ajuda. Tem gente que prefere arrancar o próprio dente do que pagar por um canal. E aí entra outro drama silencioso: a crise dos opioides, que já virou tragédia nacional. Remédios fortes, vendidos inicialmente como analgésicos, viciaram milhões de pessoas. Resultado? Uma epidemia de dependência, milhares de mortes por overdose e uma geração inteira impactada. A violência urbana também é uma realidade pesada. Em muitos estados, armas de fogo são mais fáceis de comprar que um carro usado. O resultado disso são tiroteios frequentes, inclusive dentro de escolas. Famílias que antes se mudavam buscando segurança, agora vivem em estado de alerta. E se você é estrangeiro, a coisa pode complicar ainda mais. A hostilidade contra imigrantes aumentou nos últimos anos. O país que antes vendia a ideia de terra de todos, agora ergue muro na fronteira, endurece as políticas de deportação e alimenta discursos xenofóbicos em rede nacional. Hoje, morar nos Estados Unidos é saber que liberdade e prosperidade existem, mas não são para todo mundo. Número 4. Reino Unido. Muita gente ainda olha para o Reino Unido com aquele ar de elegância, sotaque bonito e museu gratuito. Mas morar por lá está longe de ser um passeio no Hyde Park. O custo de vida nas grandes cidades, principalmente Londres, é surreal. Um aluguel de um quarto pode passar fácil de 2.000 libras por mês. Isso sem contar com contas, transporte, comida e, claro, o famoso imposto britânico que chega de mansinho e toma um bom pedaço do seu salário. E aí vem o NHS, o sistema de saúde pública do país, que é gratuito, sim, mas também é sobrecarregado, com poucos médicos, filas gigantes e espera de meses até para marcar exames simples. Em alguns lugares, não tem médico de família disponível. Em outros, o jeito é ligar todos os dias às 8 da manhã e torcer para conseguir um horário com sorte. Fora isso, tem o clima. A famosa garoa londrina é só a ponta do iceberg. São mais de 130 dias de chuva por ano, céu cinza, frio úmido e sol que aparece em edição limitada. Muita gente relata sentir tristeza, ansiedade e até depressão com a mudança de humor que o clima traz. Sem contar que o Reino Unido tem uma formalidade social que pode parecer até hostil para quem vem de culturas mais abertas. Fazer amigos é difícil, interações são contidas, e a sensação de isolamento pega muita gente de surpresa. Para completar, o sistema de imigração se tornou mais restrito e caro. Conseguir visto, renovar documentos ou até entender as regras é uma burocracia sem fim, que desgasta até quem está acostumado com papelada. Número 3. Espanha. A imagem da Espanha que o mundo vende é bem tentadora. Sol quase o ano inteiro, siesta depois do almoço, praia boa, comida melhor ainda. Mas na prática, a vida por lá está bem longe de ser uma eterna tarde em Barcelona. Vamos começar por um dos maiores problemas: moradia. Encontrar um lugar para viver nas grandes cidades virou uma missão quase impossível. Alugar custa caro e comprar, bom, melhor nem cogitar. E esse problema afeta tanto espanhóis quanto estrangeiros. Inclusive, muitos locais culpam a chegada de imigrantes e nômades digitais pela alta dos preços, o que alimenta um clima de xenofobia disfarçada em alguns bairros. Mas tem uma questão ainda mais delicada: o racismo. Se você acompanha futebol, provavelmente já ouviu falar dos ataques racistas
que o jogador brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu em estádios espanhóis. A verdade é que a Espanha, mesmo sendo historicamente influenciada por diversas culturas, é preconceituosa. Pessoas de origem africana ou latina enfrentam olhares de desconfiança, dificuldades para alugar imóveis e até barreiras no acesso a serviços básicos. E os números não deixam dúvida. Segundo o próprio Ministério do Interior espanhol, racismo e xenofobia são as categorias mais frequentes entre os crimes de ódio no país. Apenas em 2022 foram registrados 755 casos, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. E mesmo assim, esses dados mostram só a ponta do iceberg. Uma pesquisa do CEDRE revelou que mais de 80% das vítimas de racismo na Espanha não denunciam. Ou seja, para cada ocorrência registrada, tem várias outras que nem chegam às autoridades. A Espanha continua sendo um país incrível para visitar. Mas viver por lá, para muita gente, é enfrentar todos os dias uma barreira invisível, que não tem nada a ver com o idioma. Número 2. Cuba. Cuba é uma ilha cercada de mar e de bloqueios, racionamentos e restrições. Por fora, muita gente enxerga um paraíso caribenho com carros antigos, música animada e saúde pública gratuita. Mas quem vive lá conhece a outra parte da história. Salário que mal dá para comprar sabão, filas para conseguir pão e a constante sensação de vigilância. Apesar do sistema de saúde funcionar melhor que em muitos países da região, o acesso a itens básicos do dia a dia é limitado. A economia é controlada, o turismo é estatal, e até mesmo abrir um pequeno negócio exige uma burocracia surreal. O salário médio gira em torno de 20 a 30 dólares por mês. Isso mesmo, por mês. A moeda local não vale quase nada, e a desigualdade entre quem recebe remessas do exterior e quem não recebe é gritante. Internet? Chegou há pouco tempo e ainda é cara, lenta e monitorada. Liberdade de expressão? Limitada. Protesto? Risco de detenção. E mesmo quem tenta sair legalmente encontra uma série de restrições. É por isso que, mesmo com praias de tirar o fôlego, Cuba é um dos países com o maior número de tentativas de fuga por mar do mundo. Pessoas constroem jangadas improvisadas, se lançam no oceano e torcem para chegar com vida aos Estados Unidos ou ao México. O problema não é o povo, que é resiliente, acolhedor e criativo. O problema é viver numa ilha onde, muitas vezes, o maior sonho é sair. Número 1. Venezuela. E, finalmente, chegamos ao topo no quesito ninguém quer viver. E provavelmente não surpreende ninguém. Não é exagero dizer que a Venezuela vive uma das maiores crises humanitárias da América Latina no século XXI. E o mais assustador é que isso não foi causado por guerra, catástrofe natural ou invasão estrangeira. Foi um colapso por dentro. A Venezuela já foi considerada uma das economias mais promissoras do continente. Tinha petróleo, bons indicadores sociais e uma classe média em ascensão. Mas tudo isso virou pó. Hoje, o país enfrenta um cenário que parece saído de um roteiro distópico. Hiperinflação, apagões constantes, escassez de alimentos, filas quilométricas por itens básicos como pão e papel higiênico, e uma moeda que praticamente não vale nada. A inflação chegou a números tão absurdos que em 2019, uma nota de 1 milhão de bolívares comprava menos do que um chiclete. E não é só a economia que derreteu. As instituições foram corroídas, a liberdade de imprensa foi sufocada e a repressão política virou política de Estado. Protestar pode significar prisão, censura ou violência. Muitos jornalistas foram perseguidos. Outros desapareceram. Com tudo isso, o povo fugiu. Estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país na última década, a maioria a pé, atravessando fronteiras em busca de abrigo em países vizinhos como Colômbia, Peru e Brasil. E os que ficam tentam sobreviver com criatividade, resiliência e muita dificuldade.
O governo insiste que está tudo sob controle, mas as ruas mostram outra coisa. Hospitais sem insumos, escolas sem professores, bairros inteiros sem luz ou água encanada. A Venezuela não perdeu só sua estabilidade. Ela perdeu sua população, sua esperança e, em muitos sentidos, sua própria identidade. E assim, a gente encerra essa viagem pelos países onde ninguém quer viver. Você já imaginava que esses lugares estariam no ranking? Conhece alguém que vive em algum deles ou até já morou por lá e pode contar como é essa experiência? Divide com a gente nos comentários. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos.